E aí pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar andamento às nossas aulas de função inorgânica. Então nas nossas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre a teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Foram 2 aulas atrás, se eu não me engano, esse conteúdo. Nós também depois entramos na definição de ácidos. Então nós vimos a nomenclatura dos ácidos na aula passada, a nomenclatura dos ânions respectivos aos ácidos. E hoje nós vamos entrar nas bases. Nós vimos então, segundo a teoria de Arrhenius, que uma base vai ser toda substância que, quando for colocada em solução aquosa, vai liberar somente como íons negativos o OH-. O ácido libera H+, e a base libera OH-. A base é uma das substâncias que conseguem neutralizar o ácido. Quando a gente reage um ácido com a base é capaz de neutralizar esse ácido. Essa propriedade é muito utilizada quando você vai fazer o descarte de algum material, de algum reagente, por exemplo. Você vai ter que fazer um descarte de algum ácido. Você não pode simplesmente jogar esse ácido na pia do laboratório, por exemplo. Você tem que tratar esse ácido com uma base, geralmente. Então você neutraliza esse ácido, você tira um pouco do poder corrosivo do ácido, neutralizando ele com a base, e assim você consegue descartar esse reagente de forma segura. Essa então é uma das propriedades que uma base possui. Então nós vimos que a base ela tem íons OH-. O íon OH- é também conhecido como a hidroxila. Então esse íon OH- é conhecido como hidroxila. Toda base possui OH. Não existe nenhuma base que não possua o OH. E a nomenclatura da base vai ser bem tranquilo. O íon OH é chamado de hidroxila ou também de hidróxido. E na hora da gente dar o nome de uma base, o começo do nome dessa base vai sempre começar com hidróxido. Que nem está aqui. Ó. Toda base começa com o nome hidróxido e termina com o nome do metal que está ligado a ela. Por exemplo, eu tenho aqui o sódio ligado ao OH. O nome dessa base vai ser o hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de sódio também é conhecido como soda cáustica, o NaOH. O CaOH2 é o cálcio ligado ao OH. Então vai ser o hidróxido de cálcio. Próximo exemplo, o zinco ligado ao OH2. Vai ser o hidróxido de zinco. O alumínio ligado ao OH vai ser hidróxido de alumínio. Bem tranquilo da gente dar o nome das bases. Existem algumas exceções que são bases que possuem o metal com carga variável. O que seria o metal com carga variável? Não sei se vocês já chegaram a ver na outra parte de química, que existem alguns metais que possuem o seu NOx variável. O que seria o NOx? Eu não sei se vocês já chegaram a ver. NOx é o número de oxidação de um elemento. Existem elementos, que são os elementos da família A, que a gente já chegou a ver na nossa aula de tabela periódica, e alguns outros metais que possuem esse NOx fixo. Então esses são elementos como o sódio, o cálcio, o zinco, o alumínio. Então esses elementos possuem o NOx dele fixo. E existem alguns outros metais que não possuem o NOx fixo, possuem essa carga variável. Então esse número de oxidação ele pode ser variável. Então nos exemplos dos metais que possuem o NOx fixo, como o sódio possui NOx mais 1. O cálcio possui NOx mais 2. O zinco também mais 2. E o alumínio possui NOx mais 3. Todos esses metais possuem seu NOx fixo. Quando o metal possui NOx variável, a gente vai ter que colocar no nome dessa base o NOx desse elemento. Como que eu vou saber? No caso aqui é o CuOH. O CuOH não possui nenhum número aqui no OH. Então quer dizer que esse cobre aqui, esse elemento, esse metal, possui NOx 1. Lembram da regrinha quando a gente monta uma ligação, que a gente tem que cruzar a carga? Então, quando a gente monta o hidróxido de cobre, a gente montaria dessa maneira aqui. A gente cruzou a carga desses elementos. O mais 1 veio para aqui embaixo, o menos 1 veio para aqui. Como a carga deles é mais 1 e menos 1, a gente não precisa representar
no nome do elemento. Então, nesse caso, o nome do CuOH vai ser hidróxido de cobre 1. A gente representa o NOx desse elemento por algarismo romano. Olha aqui, ó, o CuOH2. Olha aqui o 2. Ó. Isso quer dizer que, na hora que a gente monta o hidróxido de cobre 2, o cobre ele tem o NOx 2+. Então esse 2 aqui, ó, ele vem parar aqui embaixo, na hora de montar, formando o CuOH2, que é no caso o hidróxido de cobre 2. Agora o mesmo exemplo para o ferro, ó. FeOH2 é o hidróxido de ferro 2. FeOH3 é o hidróxido de ferro 3. Então, é bem simples para a gente dar o nome de um metal que tem a carga variável. A gente só tem que colocar o NOx dele em algarismo romano no final do nome. Beleza? Bem tranquilo então a nomenclatura das bases, certo? Aqui eu coloquei uma tabelinha dos elementos que possuem o seu NOx, a sua carga fixa. Nesse caso, ó, são elementos metálicos com a carga com ligação iônica. No caso, os metais alcalinos terrosos, a prata, o zinco e o alumínio. Esses metais, esses elementos, possuem o seu NOx fixo. E alguns elementos que possuem o NOx variável, no caso o cobre. Ele pode ter NOx +1 e +2. O ouro pode ter NOx +3. O ferro pode ter NOx +2 e +3. O cobalto +2 e +3. O chumbo 2 e 4. O manganês 2, 3 e 4. E assim vai. Beleza? Esses são alguns exemplos de alguns metais que possuem o seu NOx, a sua carga variável. Seguindo então, a gente vai ver agora como que a gente determina a força de um ácido ou a força de uma base. Sempre que a gente ouve falar em ácido, principalmente, a gente fica até com medo. A gente acha que esse ácido ele vai corroer a nossa pele, ele vai queimar. E nem todos os ácidos têm esse poder de corrosão. Um exemplo é o ácido acético. O ácido acético é o vinagre. O vinagre ele não tem um poder de corrosão forte, ele é considerado um ácido bem fraco. Então, agora a gente vai ver como que a gente define se um ácido ou se uma base é forte ou fraco. Tem como definição básica, a força de um ácido de base vai ser a capacidade deles liberarem os seus íons em solução. Então, por exemplo, um ácido, quanto mais facilidade ele tiver de liberar íons H+, mais forte ele vai ser. Então, um ácido que tiver uma facilidade muito grande de liberar íons H+, vai ser considerado um ácido forte. E uma base que tiver uma capacidade muito grande de liberar íons OH- é considerado uma base forte também. Então, todo ácido que tem facilidade de liberar H+ em solução é considerado forte. E toda base que tem facilidade de liberar íons OH- em solução também é considerada forte. Beleza? É bem básico a definição da força. Agora vamos ver alguns exemplos para os hidrácidos. Hidrácidos a gente viu na nossa última aula que são ácidos que não possuem oxigênio. Os hidrácidos que são considerados fortes são o ácido iodídrico, o ácido brômico e o ácido clorídrico. Esses são ácidos considerados fortes. Por quê? Por causa da eletronegatividade do elemento que está ligado ao hidrogênio, no caso bromo, iodo e cloro. Esses elementos possuem uma eletronegatividade considerada fraca. Então, a facilidade deles liberarem esse H+ em uma solução, a força dessa ligação vai ser menor. Então, a facilidade de liberar esse H+ em solução vai ser maior. Um ácido que é considerado moderado é o HF, ácido fluorídrico. O HF, a gente tem que tomar cuidado, ele é considerado um ácido moderado, porém ele é um ácido extremamente corrosivo. Ele é um ácido que corrói até o vidro que a gente viu na nossa última aula, que eu dei de exemplo, né, que é o ácido que era utilizado para marcar o vidro de alguns automóveis. E os ácidos fracos são os hidrácidos fracos, temos como exemplos o H2S, o HCN e o HNC. No caso dos hidrácidos, a força dos hidrácidos, a gente não tem uma regra muito específica, vai ser de acordo com essa eletronegatividade. É um pouco mais decoreba essa partezinha dos hidrácidos. Já quando a gente entra nos oxiácidos, para a gente determinar a força de um oxiácido, a gente vai fazer um cálculo de ΔO-H. Qual que é esse cálculo? Esse cálculo vai ser
a subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios nesse ácido. Então a gente vai pegar o número de oxigênios que possui o ácido e subtrair pelo número de hidrogênios. Se um ácido, um oxiácido, possui o ΔO-H maior igual a 2, esse oxiácido é considerado forte. Se ele possui o ΔO-H menor igual a 1, ele é considerado fraco. Vamos ver os exemplos aqui. O ácido nítrico, HNO3. A gente vai fazer o número de oxigênios. 3 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 2. Então, o HNO3 é um ácido forte, segundo a tabelinha aqui. O H2CO3, que é o ácido carbônico. A gente faz 3 oxigênios menos 2 hidrogênios vai dar 1. Então, o ácido carbônico é considerado um ácido fraco. O HBrO2 vai ser 2 oxigênios menos 1 hidrogênio, vai dar 1 também. Então, HBrO2, ácido fraco. E HClO4 vai ser 4 menos 1, vai dar 3, então ele é considerado um ácido forte, beleza? A força de um oxiácido é bem tranquilo. Vai ser de acordo com esse cálculo aqui, beleza? Vai ser o cálculo de ΔO-H. Existem outras duas variáveis para a gente saber se um ácido é forte ou fraco, que seria o número de Ka desse ácido. Qual que é o número de Ka? O que é o número de Ka de um ácido? O Ka é uma propriedade fisicoquímica que determina a constante de acidez de um ácido. A gente não precisa decorar esses números de constante de acidez. Mas quanto maior for o Ka, maior vai ser a acidez de um determinado ácido. Se um exercício fornecer esse valor de Ka para a gente consegue saber se esse ácido é um ácido forte ou fraco. Se esse número de Ka for alto, o ácido também vai ser forte. E existe também o grau de ionização, que é representado pela essa letra alfa aqui. O grau de ionização ele é a porcentagem de hidrogênios ionizáveis de um determinado ácido. Por exemplo, no HNO3, eu vou chutar um valor aqui. Vamos supor que no HNO3, 60% dos hidrogênios são ionizáveis. Então esses hidrogênios eles são dissolvidos na solução aquosa, eles se transformam em H+. Então esse ácido seria considerado um ácido forte. Por quê? Porque se o valor de alfa, aqui, o grau de ionização, ele for menor que 5%, se esse grau de ionização for menor que 5%, o ácido é considerado fraco. Se o grau de ionização for entre 5% e 50%, o ácido é considerado moderado. E se o grau de ionização for maior que 50%, o ácido é considerado um ácido forte. Beleza? Esses valores de grau de ionização a gente também não precisa decorar. É o mesmo exemplo do Ka. Se um exercício fornecer esse valor de grau de ionização, esse valor de alfa, através do valor a gente consegue saber se o ácido é um ácido fraco, moderado ou forte. Beleza? E agora a força das bases é muito mais tranquila até que as dos ácidos. Como que eu determino a força de uma base? Uma base é todas as bases que são derivadas dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são consideradas bases fortes. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são os metais da família 1A e 2A da tabela periódica. Então, todos os metais das famílias 1A e 2A da tabela periódica, todas as bases que possuem os ácidos da família 1A e 2A da tabela periódica, são bases fortes. Existem só duas exceções, que seria o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Essas duas bases são consideradas fracas por causa da eletronegatividade desses dois elementos, do magnésio e do berílio. Como o magnésio e o berílio possuem uma eletronegatividade alta, então a ligação entre o magnésio e o OH vai ser forte. Então, para ele liberar esse OH em solução, vai ser mais difícil. É só por isso que o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio são considerados ácidos fracos. Mas todos os demais
são consideradas bases fracas, perdão. Então, todas as demais bases da família 1A e da família 2A da tabela periódica são consideradas bases fortes, beleza? Como exemplo aqui é o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de lítio. E como que eu sei que uma base é fraca? Todas as demais bases, junto aqui com essas duas, são as bases fracas. Então, se não for uma base dos metais alcalinos nem alcalinos terrosos, essa base é considerada fraca. Como exemplo aqui é o hidróxido de ferro 2, hidróxido de zinco e o hidróxido de chumbo 4. Beleza? Bem tranquila a definição então da força das bases. Pessoal, então por hoje nossa aula vai ficar por aqui. Na nossa aula que vem nós vamos continuar nas funções inorgânicas, só que aí nós vamos entrar nos sais. Então existem mais duas funções inorgânicas para a gente ver, os sais e os óxidos. A gente já viu então ácido e base, vão faltar só essas duas, sais e óxidos, beleza? Pessoal, boa semana para todo mundo então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Facebook ou em algum outro meio que vocês acharem aí. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.